Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Abracicom, e do Conselho Federal de Contabilidade, CFC, sejam bem-vindos ao evento Quintas do Saber. Lançado em 19 de fevereiro de 2014, o projeto Quintas do Saber visa promover a discussão de temas atuais da contabilidade, que estejam com relevante impacto para o desenvolvimento econômico e social do país. Desde seu lançamento, foram realizadas 23 edições do evento, com abordagens de temas de suma importância para a contabilidade. Passaram por este palco autoridades das mais altas patentes do governo e profissionais de renome nacional e internacional. Portanto, senhoras e senhores, começa agora a 24ª edição do projeto Quintas do Saber Abracicom, que abordará o tema Campanha Eleitoral e Prestações de Contas, uma visão da participação da mulher. Informamos que neste evento será realizada a assinatura do termo de cooperação técnica pelo Conselho Federal de Contabilidade e a Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal. Informamos também que o evento está sendo transmitido ao vivo por meio do canal da Abracicom no YouTube e que as palestras estarão disponíveis para acesso no canal da Academia. Senhoras e senhores, para iniciarmos as atividades, convidamos ao palco contador Zumir Ivânio Breda, presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Doutor Humberto Jaques de Medeiros, vice-procurador-geral eleitoral. Contadora Silvia Mara Leite Cavalcante, conselheira do Conselho Federal de Contabilidade. Contadora Nilva Paceto, coordenadora nacional do Projeto da Mulher Contabilista e conselheira do CFC. Contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente de Política Institucional do CFC. Convidamos agora o contador Zumir Ivânio Breda, presidente do CFC, para dar as boas-vindas. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar todos os nossos colegas, contadores, técnicos em contabilidade, nossos conselheiros, nossos vice-presidentes, membros das comissões de estudos, dos grupos de trabalho, os colaboradores do Conselho Federal de Contabilidade. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Quintas do Saber, projeto que é realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade em parceria com a nossa Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Abracicom, presidida pela nossa colega e ex-presidente dessa casa, Maria Clara Cavalcante Bugarim, que, como disse a nossa querida cerimonialista, traz para o Conselho Federal de Contabilidade, traz a esse auditório sempre temas de alta relevância para a nossa profissão ou para o país, em relação à área econômica, à área tributária, à área política, enfim, a área acadêmica. São vários os temas que já passaram aqui por esse auditório nas discussões desse projeto Quintas do Saber, que está também sendo transmitido ao vivo e pelo canal do YouTube da Abracicom. E na edição de hoje, nós estamos trazendo, então, um tema também de alta relevância para o nosso país e muito oportuno para esse momento, porque nós estamos ainda praticamente no meio de um processo eleitoral no nosso país, né, com vários estados ainda realizando o segundo turno das eleições e também para o governo federal, a eleição ainda está no segundo turno, né? Então esse tema para nós é um tema muito caro, porque traz justamente a questão das prestações de contas das campanhas eleitorais, né, nas quais
a classe contábil tem uma participação muito efetiva, muito forte, já de algum tempo, né? E mais recentemente, desde a nossa parceria firmada com o Tribunal Superior Eleitoral, a partir de quando a assinatura, as prestações de contas das campanhas eleitorais passaram a ter a obrigatoriedade da assinatura de um profissional da contabilidade. Então, o nosso envolvimento com esse tema é direto e nós consideramos isso da mais alta importância. Já fizemos outros eventos aqui nesse auditório, tratando também desse tema, com a participação de representantes do Tribunal Superior Eleitoral. Na data de hoje, estamos trazendo esse tema, mas também com algum enfoque mais específico, que é a questão relacionada à participação das mulheres no processo eleitoral e também a participação nas próprias campanhas do ponto de vista daquilo que se chama das cotas, que tem que ser observadas pelos partidos políticos na constituição da nominata dos candidatos que vão disputar os pleitos em cada estado neste ano. E para falar desse tema, está conosco o Dr. Humberto Jacques de Medeiros, que é vice-procurador-geral eleitoral do Ministério Público Federal. Então, está sob responsabilidade do Dr. Humberto toda essa área relativa à questão das prestações de contas eleitorais e também os outros temas que dizem respeito às eleições, né, como recentemente a gente tem ouvido falar muito sobre as redes digitais, né, e as fake news que estão circulando nas redes digitais e que, de certa forma, também podem aí influenciar o resultado das eleições. Então, certamente não é o período mais calmo que o Dr. Humberto tem lá no Ministério Público, né, esse que nós estamos vivendo agora. E por essa razão ele esteve nos visitando, inclusive aqui no Conselho Federal de Contabilidade, recentemente esteve participando de uma reunião plenária do Conselho Federal, na oportunidade em que ele pôde também trazer para nós a sua preocupação com a questão da observância da legislação eleitoral, no que diz respeito especificamente à prestação de contas e também ao cumprimento da regra das cotas de participação feminina nas campanhas, né? E, além disso, os outros aspectos aí da legislação eleitoral. Então, naquela ocasião, já nós praticamente desenhamos a realização desse evento hoje, no qual nós pretendemos, inclusive, assinar um termo de parceria com o Ministério Público Federal, onde a classe contábil e o Conselho Federal de Contabilidade irão colaborar com o Ministério Público Eleitoral no sentido de fazer um exame das prestações de contas, no sentido de fazer também uma análise dos resultados das campanhas eleitorais, especialmente desse ponto de vista que eu falei, da participação das mulheres. E para isso, então, vai estar conosco aqui também o nosso vice-presidente de Política Institucional, nosso colega Joaquim de Alencar Bezerra Filho, né? E também nós convidamos as nossas conselheiras aqui, a conselheira Silvia Mara Leite Cavalcante, do estado do Mato Grosso, e a nossa conselheira Nilva Amália Pazeto, do estado do Paraná. Elas que têm já também aí uma longa ficha de serviços prestadas à classe contábil, né? Mas especialmente também nesse movimento que a classe contábil já tem há muitos anos, de fomento à participação das mulheres na política classista, nas entidades de classe, enfim, da participação das mulheres na nossa profissão, na profissão contábil, né? Nilva, inclusive, agora está também, junto com a Silvia, na Comissão Nacional, que coordena esse projeto da mulher contabilista. Então, são duas colegas preparadas que podem aí também trazer uma bela contribuição para esse debate que nós queremos iniciar. E queria dizer, doutor Humberto, em primeiro lugar, já agradecendo de antemão a sua presença, a sua honrosa presença aqui conosco, que a classe contábil já de algum tempo já pratica de uma forma muito democrática esse processo de incentivar a participação das mulheres dentro da nossa profissão. E o resultado disso, todos nós já presenciamos, nós saímos aí de pouco mais talvez de 10% de uma participação feminina há 20, 30 anos atrás, para hoje já termos quase 45% da nossa classe composta por mulheres. E para isso nós não precisamos, não foi preciso inclusive estabelecer cotas, nós conseguimos fazer isso através de um processo de convencimento da participação mais efetiva das mulheres, tanto na área acadêmica como também na carreira profissional e, sobretudo, nas entidades de classe, que hoje já elas também
estão presentes com muita força, inclusive presidindo várias entidades, vários conselhos regionais de contabilidade e até mesmo o Conselho Federal, né, que foi recentemente presidido pela colega Maria Clara Cavalcante Bugarim. Então, diante desse cenário, eu queria dizer que para nós é também motivo de muita honra, doutor Humberto, poder estar aqui hoje firmando essa parceria com o Ministério Público Federal. Nos interessa, sim, que a lei eleitoral seja cumprida na sua íntegra, no que diz respeito especialmente a essa matéria das prestações de contas e a observância das regras legais sobre a origem e a aplicação dos recursos das prestações de contas eleitorais. E também nos interessa, sob esse ponto de vista que nós pretendemos discutir hoje, que é a maior participação das mulheres na política nacional, ocupando cargos, mas acima de tudo, podendo ter condições de competição em igualdade com os homens dentro do processo eleitoral, né? E isso a gente observa que ainda não está acontecendo no nosso país, né? Se isso já existisse naturalmente, não haveria necessidade da lei exigir cotas mínimas para um lado ou para outro. Então, se há esse desequilíbrio, há necessidade sim que a lei imponha essa exigência dentro das candidaturas. Mas o que a gente já observou, e o primeiro turno das eleições já mostrou isso, que artifícios também ainda são usados para que os partidos possam cumprir com as regras, né, e poder colocar um contingente mínimo de mulheres nas campanhas eleitorais que entram somente de uma forma figurativa, digamos assim, sem estar disputando efetivamente o pleito. O que também não é desejável, não é bom para a democracia, não é bom para o nosso país. Então, acho que é um tema muito instigante que nós vamos discutir hoje aqui. Eu quero, agradecendo a todos pela presença, de imediato passar a palavra então para o nosso vice-presidente de Política Institucional, Joaquim Bezerra Filho, para que ele conduza então esse nosso debate hoje à tarde. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma grata satisfação estarmos nessa tarde de hoje num projeto que já é consolidado, o Quinta do Saber, que sempre traz temas relevantes. Estamos hoje com esse tema que já é, vamos dizer, recorrente na nossa discussão aqui, porque eu dizia ao doutor Humberto da nossa luta, que foi até o próprio Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, entender de que esta matéria era uma matéria que teria que passar por nós. Não como uma reserva de mercado, absolutamente, mas simplesmente por tratar de uma matéria onde o conhecimento técnico está fincado no exercício da profissão contábil, né? E até esta conquista, nós levamos aí 7 eleições. 7 eleições fazendo o nosso trabalho, que era capacitando profissionais e despertando a sociedade para a atenção, não especificadamente a matéria contábil, mas, sobretudo, a responsabilidade civil e a responsabilidade cidadã que nós temos enquanto prestadores de serviço à sociedade de maneira geral. Doutor Humberto, a gente tem aqui montado uma comissão específica. Ela é coordenada pelo conselheiro João Altair, que ali se encontra. O conselheiro João Altair coordena essa comissão que debate junto com o Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição a própria resolução, bem como um apoio ao TSE no processo de prestação de contas. E o que nós temos recebido do TSE dos TRS como um todo, é que a qualidade das prestações de conta, a partir do momento em que nós tivemos um zelo maior e uma devida responsabilidade do contador como o responsável pela sua elaboração, a prestação de contas melhorou em sua qualidade e nós tivemos muito menos problemas, né? Então, registrar essa luta que o Conselho Federal de Contabilidade tem ao longo dos anos e que nos coloca hoje com condições de debatermos cada especificidade que esse tema traz, sobretudo esse que nós vamos discutir hoje, que é a participação da mulher como um todo. Nós estamos recebendo aqui, então, o doutor Humberto Jacques de Medeira, ele é vice-procurador-geral eleitoral,
vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, foi subprocurador-geral da República, doutor de pesquisa pela Universidade de Estudos de Roma, professor de Direito Público da Faculdade da Universidade de Brasília, da UNB, procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, de 2007 a 2009, foi procurador regional da República, foi procurador da República, mestre em Direito Público pelo UNB, coordenador de ensino da Escola Superior do Ministério Público da União. Com a palavra, o nosso convidado dessa tarde, que seguirá depois o debate de duas colegas mulheres aqui da nossa classe. Muito boa tarde, é uma enorme... Escutam? Sim. É muito boa tarde, não posso disfarçar a minha satisfação de aquecer o convite da Academia Brasileira de Ciências Contábeis para tratarmos deste tema na tarde de hoje com essa seleta audiência e com aqueles que nos assistem pela internet. A gente vai trabalhar com mais ou menos... O problema é campanhas eleitorais, prestação de contas e mulheres, mas a gente tem que começar antes com alguns valores que estão subjacentes a esse problema, para que fique mais fácil na hora que nós chegarmos no problema exatamente como ele se encontra. Curiosamente, aí eu tenho que abrir minha fala fazendo esse reconhecimento, algumas coisas que eu tratarei aqui têm uma facilidade para ser tratado que em outros lugares não se tem. A primeira facilidade, e não é apenas um reconhecimento de uma facilidade de quem vai expor um tema, mas é em especial um reconhecimento externo da excelência da classe dos contadores, quando eu preciso registrar que, averiguando a história da categoria, à medida em que aumentou o número de mulheres nos cursos de contabilidade e aumentou o número de mulheres inscritas nos conselhos de contabilidade, de uma maneira natural, para vocês natural, mas para o Brasil excepcional, aumentou a representação de mulheres nos conselhos regionais de contabilidade e no Conselho Federal de Contabilidade. Isso é o que a gente conhece por uma democracia perfeita. Ou seja, nos órgãos de representação há uma replicação do universo representado. Se as mulheres são metade da categoria, elas são metade dos órgãos diretivos, dos órgãos da categoria. Vocês olham isso com uma naturalidade, mas isso é espantoso quando a gente compara isso com os dados brasileiros. Ou seja, nós somos um país onde as mulheres são mais da metade da população, mas estão muito longe de ocupar metade dos cargos políticos. O que demonstra que o país tem tem uma dívida a pagar com as mulheres, mas que vocês, e aí uso vocês, senhores e senhoras, vocês são a prova de que é possível e de que são uma categoria, diria, para os padrões brasileiros, de alta cidadania e de grande civilidade. Porque de uma democracia, uma categoria em que os seus órgãos de representação são proporcionais, sem nenhuma regra, sem nenhuma imposição, sem nenhuma política de compensação, isso aconteceu automaticamente, de modo natural. O que demonstra não só que as mulheres contadoras são empoderadas, tá? Como que também os homens contadores são muito civilizados. É muito impressionante. Então, vocês disparam na minha admiração. Não sei em que disciplina da faculdade de contabilidade se dá este valor a vocês. Mas vocês são diferentes da maioria dos nossos concidadãos. E isso que vocês... É estranhamente, ou quase que sobrenatural, como que as mulheres conseguiram, nesse espaço, nessa categoria, com tamanha naturalidade, sem ser sangue, suor e lágrimas, tá?
com tamanha naturalidade a ascensão aos espaços de poder. Tá? Isso é um caso a ser estudado. O que é que tinha? Será que é a noção de matemática e vida que vocês fazem? E percebem que há de haver duplo registro, as coisas têm que ser binárias, não podem ser de um único matiz. A contrapartida, alguma coisa existe em vocês a ser estudada, mas que demonstra um nível elevadíssimo de cidadania e civilização. E vocês têm de um olhar externo, não é de um convidado, mas é de um olhar externo que diz algo de muito especial em vocês. E esse algo de muito especial que vocês trouxeram e guardam deve ser compartilhado com o restante da nossa sociedade. Ou seja, o padrão de uma democracia evoluída no nosso país seria uma democracia como aquela que existe dentro da classe dos contadores. O que vocês fizeram tem que ser estudado pela ciência política, por sociólogos, mas essa certeza de que vocês têm, de que a representação nos órgãos de direção ser correspondente ao universo representado, tá? Isto é a essência de uma democracia que vocês exercem com uma naturalidade, como se isso fosse o normal, quando deveria ser, mas é o excepcional na nossa sociedade. E aí sim, há um esforço em todo o país para que a representação política brasileira tenha a mesma qualidade da representação política que vocês construíram dentro da categoria de vocês. Esse é um dos marcos da nossa conversa. Então, às vezes, algumas coisas que para vocês é muito natural, tá? No mundo da política não é tão natural e automático, certo? Eu lhes digo isso porque minha filha, aos 8 anos de idade, tendo nós morado no exterior, nós morávamos no exterior e o presidente eram só homens na presidência. E quando viemos para o Brasil, sempre que a gente vinha, minha filha, cresceu com Dilma Rousseff, presidente. Quando foi ter eleição presidencial, era Dilma, Marina e Aécio. E minha filha vira e diz, mas pai, homem pode ser presidente da República? Tá? Porque desde que ela nasceu era uma presidenta, ela disse, minha filha, você nasceu num outro mundo, entendeu? Ela tinha uma noção do mundo. Eu queria que vocês percebessem que às vezes vocês podem estar imaginando o problema feminino como a minha filha, que imagina que homem não pode ser, ou seja, como assim mulheres não têm igualdade de representação, voz e vez numa sociedade, se nosso espaço político profissional isso é automático, natural e tranquilo. Vocês saibam que vocês são excepcionais. E o projeto é que essa cultura de vocês, que é excepcional, seja a regra. E por isso, parte da tarefa é envolvê-los em levar essa cultura tão natural de vocês a ser o ordinário do nosso país. Então, vocês estão à vanguarda deste ponto. Não só as mulheres, eu preciso dizer, não só as mulheres contadoras, mas também os homens contadores, que encararam a ascensão feminina com absoluta naturalidade, como não sendo um problema, mas como sendo algo ordinário, comum, como não tendo que ser o poder uma reserva de um gênero em detrimento do outro. Então, vocês têm a minha profunda admiração por tanto homens quanto mulheres, do modo como construíram a democracia dentro da categoria. Esse é um primeiro marco que eu preciso dizer para vocês, como eu digo para minha filha, não, filha, homens podem ser presidente da República e as mulheres são excepcionais. Olha, vocês vivem na exceção, vocês não são a regra. A ideia é como tornar a regra, a exceção de vocês, a regra do país. O segundo dado que é importante lidar, que é subjacente a esse problema, e a vários outros que dizem respeito à contabilidade e política, é que nós balançamos entre dois extremos na relação da política com a justiça eleitoral, da política com o direito. Várias sociedades trabalham com a ideia de que a política, os partidos políticos, têm que ser engrenagens preparadas para assumirem o Estado a qualquer momento. O Estado é uma engrenagem importante, essencial, não pode ser para amadores. Tá?
Eu não posso agora, ganhei num bingo um Boeing, agora o Boeing é meu e eu, sim. Mas eu e um Boeing, eu não consigo pilotar um Boeing sozinho. E ainda que eu fosse piloto, eu não consigo fazer uma companhia de aviação sozinho. Então, há de haver para pilotar engrenagens, tá, um certo nível de profissionalismo. Ninguém pode ser amador no acesso a nenhum espaço, especialmente se esse espaço é o Estado. Então, a sociedade financia partidos políticos, financia grupos preparados, treinados para a qualquer momento, quando selecionados pelo eleitor, ocuparem o Estado e conduzirem os negócios, para que não haja interrupção, solução de continuidade no funcionamento do Estado. Então, todas as sociedades preparam, dentro do seu conjunto de cidadãos, pessoas para, a qualquer momento, se o modo como elas pensam for o preponderante do eleitorado, poderem assumir o Estado de maneira profissional, sem solução de continuidade, para que aquilo caminhe. Isso pode ser feito de uma maneira absolutamente espontânea e natural, ou pode ser algo mais estruturado, algo mais, como eu diria, estatizado. Então, em algumas sociedades, as pessoas se preparam para ocupar um posto no Estado de uma maneira espontânea, como associações, ou em outros lugares, de um modo muito mais formal, legalista e organizado, como que um aparato obrigatoriamente preparado, treinado e com regras para exercer a tarefa de conduzir o Estado. Isso faz com que num modelo tenha muitas regras, no outro modelo tenha menos regras. Mas, de qualquer maneira, sempre há um zelo absoluto, quase que um tabu de que o Estado não pode, sobre esses agentes, exercer muito poder. Por quê? Porque o partido que está no poder amanhã pode estar na oposição, o que está na oposição pode amanhã estar no poder, e se quem está no poder puder regular demais os partidos, ele pode sufocá-los e impedir a alternância. Então existe como que um tabu de que o Estado não pode dirigir, restringir, conter em demasia os partidos políticos. Porque eles são potenciais alternâncias no Estado. E aí, se o Estado puder mandar demais na política, tá, ele acaba impedindo a renovação na política e desaparecendo a democracia. Então, a liberdade dos partidos políticos é essencial para a própria existência do Estado. Não é apenas muitos partidos, pluralidade, mas o nível de intervenção possível do Estado sobre partidos tem um teto, porque este teto ultrapassado faz com que a democracia possa desaparecer. Mais ou menos como a gente pode dizer, não, o nível de intervenção dos Estados nas empresas tem que ser o menor possível, senão não há liberdade econômica e a economia não floresce. Perfeito. No nível, quando chega em partido político, as pessoas resistem a imaginar que eles possam andar absolutamente soltos, porque a liberdade deles é a liberdade de projetos políticos para o Estado. Quem está no Estado, se puder intervir num partido, se puder restringir, regrar, limitar, está impedindo a alternância de poder. Então, esse é o segundo pilar e faz com que, por exemplo, prestação de contas possa ser... No Brasil, a gente já descascou esse abacaxi, mas em outros lugares do mundo seja quase que um tabu. Em alguns países do mundo é inimaginável que um partido político preste contas ao Estado. Porque se um partido político está prestando contas a um Estado, a um governo, significa que ele está subordinado àquele governo. E se subordinado está, ele não tem condições de ser o governante amanhã ou depois. Se eu posso estar ali, eu ali não me submeto. Eu tenho que ter um nível maior de autonomia. Então, em alguns países, legislação sobre partidos políticos existe. Sobre a ideia de que
Se o Estado pode legislar sobre partidos políticos, o partido político que está no Estado está podendo fazer uma regra que o favorece e prejudica os demais. Então, este é um outro problema de fundo, quase filosófico no tema, de que sempre há um excesso de cautela e zelo em avançar sobre esses espaços. Ora, uma das coisas mais ordinárias no jogo do poder é que quando existe espaço de muita liberdade, e você nesse espaço de muita liberdade não possui um nível mais alto de civilidade, como eu encontro com vocês, há uma tendência de que aqueles que dispõem do poder não tendam a ceder o poder àqueles que chegam, não tendam a partilhar. E aí, esse espaço de absoluta liberdade dos partidos políticos, sem a possibilidade de intervenção do poder público ou do legislador sobre eles, fez com que algumas pessoas dentro dos partidos políticos adquirissem muito poder, ou melhor dizendo, que o gênero masculino nos partidos políticos adquirisse muito poder, e esses atores com poder não cedessem espaço a outros atores dentro deles. É o que a gente vulgarmente chama de democracia partidária. Ora, há duas soluções para esse problema. Algumas sociedades dizem, olha, não pode existir partido político para uma democracia se ele não for democrático. Outros dizem, não, o partido pode ser até autoritário por dentro, porque ele concorre numa arena democrática, e aí a concorrência fará com que ele seja democrático para poder ser oxigenado e vencer. Então, duas linhas. Um acha, não, nem precisa regular os partidos. Na competição, os melhores vencerão, e os melhores são aqueles em que há mais democracia. Outros dizem, não, se nós não fizermos regras que imponham a democracia interna aos partidos, mesmo na concorrência, todos eles concorrerão em igualdade de condições fechados, e nós não produziremos uma democracia efetiva. Tendo essas opções a serem tomadas, tendo essas dificuldades a vencer, mesmo assim, o Brasil optou por dizer, vamos fazer uma lei assegurando participação, garantia de espaços para a participação feminina na política, porque já vai tempo demais esperando que as coisas naturalmente melhorem e elas naturalmente não melhoram. Ou seja, o que aconteceu no Conselho de Contabilidade não aconteceu nos partidos políticos. Logo, esperamos demais, como diz a canção, e eu vou perguntando até quando, tá? Uma certa hora se disse, chega, tá? Vamos agora impor regras mais restritivas, regras que abram espaços para o poder feminino dentro dos partidos, porque aumentando o poder feminino dentro dos partidos, se aumenta a chance da participação feminina na política. Mas isso já foi isso já é algo desafiador, porque este desafio envolve quebrar a lógica da absoluta autonomia dos partidos, com baixa intervenção do Estado sobre eles. Feito isso, se faz isso porque a Constituição fala que os partidos têm que se organizar com direitos e garantias, respeitando os direitos fundamentais. E a igualdade entre homens e mulheres é um direito fundamental. Então, por conta deste caminho, se conseguiu uma lei que dissesse, vamos fazer uma cunha impondo a ampliação da representação política feminina, oferecendo-lhes candidaturas, espaços de candidaturas femininas. Dificílimo a aprovação de um projeto de lei como esse, porque, e é fácil falar que vocês têm um raciocínio contábil, você não consegue dar espaço a mulheres, tá? Se você aumenta o espaço para mulheres, você necessariamente tem que estar reduzindo o espaço de homens.
Ou seja, não é uma operação que um ganha e o outro ganha. Um ganha e o outro cede. E ceder poder não é algo tão natural. É algo custoso e arriscado. Por isso a minha admiração, de novo, aos contadores. Ou seja, todos os políticos, quando aprovam 30% de candidaturas femininas, eles enxergam, estamos perdendo 30% de candidaturas masculinas, certo? Há um raciocínio de que alguém aqui vai perder. Não sabemos de nós quem, tá? Mas a cada 100, 30, a cada 10, 3 daqui vão ter que perder. Para aquele ser que não está, aquele ser incômodo, tirar o lugar de alguém que está aqui. Então, há um problema de divisão, que soa egoístico, mas é natural. Ninguém está... dividir é uma operação simples na calculadora, não é uma operação simples numa sociedade, nem para riqueza, nem para poder. Por isso a minha admiração, de novo, o que vocês fizeram. E aí, isso sofre evidentes resistências. São fortes as resistências a esse tipo de intervenção do legislador na política para tentar acelerar um processo de ampliação da representação feminina, para que, ao menos, como sonha a ONU, chegássemos a um padrão 50-50. Se tem 50% de homens e 50% de mulheres na vida, na sociedade, por que não isso dentro do Estado? Por que não? A pergunta não é tem que ser, a pergunta é por que não? Tá? Por que não? E claro que para que cheguemos a uma meta ambiciosa como essa, é necessário que alguém ceda. Alguém tem que perder, alguém tem que ceder, e isso não é naturalmente simples como foi com os contadores. Ora, o fato é que a nossa lentidão brasileira nos faz, no continente americano, nós só perdemos para o Haiti e para Belize na representação feminina. Qualquer outro país, na América Latina, não vou nem comparar com o resto do mundo, na América Latina, as mulheres são mais representadas que no Brasil. Parlamentos de países com burca têm mais mulheres no parlamento do que no Brasil. As nossas mulheres não usam burca, usam biquíni, ótimo, que liberação. Mas politicamente não. Politicamente vocês não têm, esta barreira está trancada, os donos do poder do gênero masculino não cedem para que mulheres ocupem esse espaço. Então, essa tristeza civilizatória, esse atraso civilizatório brasileiro que se tenta vencer agora com uma intervenção legislativa que para vocês soa, eu percebo, vocês dizem, mas como que isso aconteceu? Se aqui em casa não é assim, por que no resto do país tem que ser? Isso também envolve, na questão de contas, novamente a ideia sobre o que deve ser regulado, o que não deve ser regulado. E aí isso envolve todo o diálogo Conselho de Contabilidade, TSE, sobre deve existir um padrão único para as contas dos partidos e das campanhas, ou pode haver alguma coisa mais inteligente, alguma coisa melhor, algum modo diferente de lidarmos com liberdade dos partidos e accountability e demonstração daquilo que eles fazem. No caso brasileiro, isso se agrava um pouco mais, porque migramos no Brasil, por conta, só a Itália variou mais do que o Brasil, nós migramos do Brasil para um padrão onde os partidos políticos são custeados pelo contribuinte. Outras sociedades, os partidos políticos são custeados pelos seus filiados. Como você paga uma associação, paga um clube, paga uma academia, você paga uma igreja, tá? Você paga um partido político porque acredita que aquilo é necessário e você escolhe para que partido você adere, que representa as suas ideias para dentro do Estado. O seu sindicato. No modelo brasileiro, sindicatos e partidos recebem dinheiro do Tesouro Nacional. A opção nossa de financiamento de partido é que todos os contribuintes brasileiros mantêm a existência dos partidos, o que agrava um pouco o nosso modelo no que diz respeito à possibilidade de intervenção. Se os partidos políticos recebem só dinheiro privado,
o Estado tem menos razão para olhar. Se o partido político vive de dinheiro público, aí já uma outra compensação a dizer, entendo que possa ser uma violência à autonomia do partido, mas dinheiro público é sagrado e ele tem que ser olhado. Então, toda a lógica sobre prestação de contas de partido político e de campanha política agora, porque as campanhas são preponderantemente financiadas por dinheiro público, é também a lógica de, ok, o partido político é uma autonomia que tem que ser muito respeitada, mas ele está recebendo dinheiro público que é sagrado. E aí, a maneira de equilibrar o dinheiro público sagrado com a autonomia dos partidos políticos, que também é sagrada, é o ponto onde é o ponto ótimo que nós queremos chegar quando tratamos de prestações de contas. A dificuldade não é apenas de falta de técnica. Qual é a melhor técnica para isso? O desafio é como equilibrar esses dois valores. A liberdade dos partidos de um lado e o respeito ao dinheiro público do outro. Então, não é um problema simples por falta de técnica, tá? É um problema complexo por ser delicado no equilíbrio desses dois fatores. Pois bem, quando nós temos subrepresentação feminina, medidas legislativas de intervenção sobre os partidos e financiamento público, nós conseguimos a conjugação de 3 elementos que desembocam na campanha de 2018. Ou seja, chegamos a uma altura onde se diz, sendo certo que há dinheiro público para as campanhas eleitorais, sendo certo que nós somos o antepenúltimo lugar na América de representação feminina, tá? Sendo certo que isso é um problema que tem que ser superado, destacaremos 30% do dinheiro público para as campanhas e financiaremos a arrancada, a alavancagem das mulheres na política, nas campanhas eleitorais. É esse esforço que aconteceu em 2018 e que a gente está agora, sonhamos junto com vocês, fazer um exame acurado. E aí, esse exame acurado que nos traz para essa conversa e esta assinatura, entendam, não é apenas, que já seria muito, apenas não é a palavra certa, não é apenas a democracia e a paridade da classe dos contadores indo à sociedade brasileira apoiar a realização da paridade e da democracia de gênero no Brasil. Não é apenas isso. Não são as empoderadas contadoras, o movimento de mulheres contadoras, empoderando as mulheres dos partidos políticos. Não é apenas isso. Há também, ainda que isso não fosse uma discussão de gênero, há também a chance do modo como, livremente, porque é nessa matriz que nós trabalharemos, o modo como livremente o movimento de mulheres contadoras olhará o dinheiro das campanhas políticas para aferirmos se os 30% esperado para as mulheres foi de fato atribuído, é um olhar não só de mulheres em favor de mulheres, não só de uma categoria civilizada e democrática em favor de uma sociedade que quer ser civilizada e democrática, mas também agora, no campo técnico, porque é um olhar livre, é também a chance da construção de um outro paradigma do olhar sobre contas políticas. Porque até agora, até o presente momento, a fase da resistência à obrigatoriedade de um contador examinando essas contas, a um formalismo, aquilo que a justiça eleitoral espera que seja uma discussão de meio e não de resultado. Nesse passo que a gente vai dar juntos sobre a questão feminina na política, nós temos o caminho inverso. Temos a chance de dizer, criativas, férteis, as mulheres que geram, tá? Gerem nessa experiência também, não só um outro olhar, o olhar de gênero sobre o dinheiro, mas uma outra técnica. Uma técnica de se olhar dinheiro de alguém que tem que ser autônomo, sem violar a sua autonomia, mas impondo sobre esse dinheiro
o máximo zelo, a máxima responsabilidade e o melhor desempenho. Então, esse nicho que a gente está criando nesse diálogo nosso não é apenas empoderamento feminino, mas também não é apenas a civilização, uma alavancagem da civilização da nossa sociedade a partir desse grupo bem-sucedido. É também, nesse espaço de liberdade, a chance de a Academia de Ciências Contábeis, com a inteligência contábil feminina, examinarem dinheiro de campanha de uma forma livre e, quiçá, mais eficiente do que aquela com que tradicionalmente estamos fazendo o exame da contabilidade de partidos e campanhas. Ou seja, há aqui, nessa parceria do Ministério Público com o CFC, uma janela de oportunidade que todos podem ganhar, talvez toda a política. E aí a gente poderia dizer, talvez em alguns anos, diremos, olha, naquele momento foi o ponto de mudança do modo como se examinavam contas. Até então, as contas eram examinadas de um jeito na política e mudou-se o jeito, e isso nós devemos à participação das mulheres na política e à participação das mulheres na contabilidade. Talvez seja possível que, sem todas as amarras do julgamento que a justiça faz, mas esse julgamento crítico, essa noção de desempenho, de indicadores, de resultados, criar o novo. O novo da fertilidade, da fecundidade, do poder criador feminino. É essa energia feminina que nesse espaço se apresenta para a gente. Se vocês conseguirem melhorar o nosso estado civilizatório, terá sido uma vitória. Se vocês estiverem conosco, conseguindo melhorar o empoderamento feminino e a autoridade da lei nos 30% do dinheiro gasto com mulheres, terá sido uma vitória estrondosa. Mas talvez a gente possa dar um passo ainda mais largo, que é o passo de nós, pela vez primeira, partir daqui para a Justiça Eleitoral, um outro olhar sobre a contabilidade de campanhas e mais adiante de partidos. Um olhar muito mais inteligente e muito menos formal. Um olhar muito mais sobre resultado e efetividade do que sobre meio. Porque quem é livre se sente incomodado, quem é autônomo se sente incomodado em ser escrutinado sobre os seus meios, mas não pode se sentir incomodado de ser escrutinado sobre os seus resultados. Então, talvez, na questão feminina, se possa, vamos ver, são 27 unidades, são 27 movimentos diversos de mulheres contadoras, experiências diversas, estratégias diferentes. Pode ser que nessa experiência também brote um novo paradigma do diálogo entre a contabilidade e as eleições, a contabilidade e os partidos. São 3 grandes saltos possíveis, tá? E por isso que é muito instigante e emocionante. A conversa principiava em levar o estágio civilizatório dos contadores para todo o Brasil, que as mulheres contadoras fossem assim como a gente diz, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e resolveu e quebra o paradigma da separação racial no Brasil. Olha, não foi a princesa, mas foram aquelas batalhadoras contadoras que, a partir da fiscalização do dinheiro das campanhas eleitorais femininas, mudaram o paradigma e, desde ali, as coisas nunca mais foram as mesmas. Tá? As coisas nunca mais foram as mesmas. E aí, pode ser que a gente também possa estar mudando, a partir do olhar livre sobre o dinheiro feminino, todo o olhar que se pode, com inteligência, fazer sobre os recursos em toda a política. Não apenas algo formal, como atualmente tem sido feito, mas alguma coisa mais inteligente, que eu sei que vocês podem, e a oportunidade nunca foi oferecida com tanta facilidade, com tanta liberdade, com tanto horizonte, como agora. Por isso, não é apenas uma tarefa técnica, é uma tarefa científica. Por isso, a importância da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Mas não é apenas uma tarefa técnica e científica, é uma tarefa política. É uma questão, e por isso o envolvimento
do Conselho Federal de Contabilidade, porque é a responsabilidade política deste conselho, desta profissão, de mudar a realidade desse país, como ele já soube mudar a sua. É isso que me traz aqui, é isso que me empolga, é esse horizonte que eu olho para dizer para minha filha depois: sim, minha filha, as mulheres, praticamente só mulheres são presidentes, praticamente só mulheres são senadoras, praticamente só mulheres são governadoras, porque afinal de contas já tem muito tempo que elas mandam na contabilidade do país. É essa a ideia da minha conversa, era isso que eu tinha a lhes explicar de início. Perdi a noção do tempo, foi só o coração nesse tempo, e agora eu queria partilhar e ouvir de vocês o que isso diz ao coração, a biografia de vocês e a história da contabilidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Humberto. Acho que a visão que o senhor traz para a nossa classe, ela primeiro nos conforta em entendermos que estamos no caminho certo. E depois desperta uma curiosidade de como nós podemos levar não só o exemplo mínimo, talvez percentualmente, de civilidade, mas como através da nossa contraprestação de serviço nós possamos incentivar cada vez mais não apenas a participação da mulher, mas como garantir a ela a legítima condição de participar. Eu vou já passar aqui a palavra para as nossas duas debatedoras, que dispensa a apresentação ao público local, mas aos internautas eu farei resumidamente. A Silvia Cavalcante, ela foi a coordenadora da primeira comissão política da mulher contabilista aqui no sistema, e a Nilva hoje é a atual coordenadora da comissão da mulher. E até para ajudar no debate, porque acredito que, ainda que nós não estejamos no ideal, eu queria trazer um dado importante. É que, bem ou mal, devidamente aplicado o recurso ou não, porque nós ainda não sabemos o extrato dessa análise está sendo feita, nós tivemos um aumento da participação da mulher. Eu trago dados aqui, comparando 2010 e 2018 no pensamento da eleição do Senado, por exemplo. Foram eleitas 7 mulheres em 2010, foram eleitas 7 mulheres em 2018. Na última legislatura, 2014, foram eleitas 51 deputadas federais. Nesta foram eleitas 77 deputadas federais. Aumentou em 51% a quantidade de deputados federais. Nas assembleias estaduais, nós tínhamos 119 deputadas e hoje nós temos 161 deputadas, ou seja, teve um aumento de 35%. E um dado interessante, e aí para não entrar no detalhe de estado a estado, o estado que mais tem hoje participação da mulher feminina é o Amapá, com 33% da assembleia formada de mulheres. E o que não tem nenhuma mulher representante é Mato Grosso do Sul. Que seja aqui até um desafio. Já pensou que se a gente descobrir que o dinheiro foi bem aplicado no Amapá, não é uma questão de Sul-Mato Grossense e amapaense, mas que o dinheiro foi aplicado de uma metodologia no Amapá e de outro no Mato Grosso do Sul? Então, eu trago esse dado, por quê? Porque na média, o crescimento foi de 18%. Houve crescimento. Então, significa dizer que o direcionamento para que houvesse uma aplicabilidade de recurso destinado à campanha das mulheres, com uma participação mais efetiva, tem um resultado. Precisa se analisar esse nível de intensidade ou de disposição de gasto. Eu trago esse dado até para provocar o debate das nossas
duas conselheiras, mulheres politizadas e uma das nossas grandes representantes, lideranças da nossa classe no Brasil. Silvinha. Boa tarde a todas e a todos. Doutor Humberto, uma honra tê-lo aqui conosco, né, no nosso ambiente aqui do Conselho Federal. E agradecer aí o convite também, tanto da doutora Maria Clara, nossa querida contadora, presidente da Brasicom, juntamente com o presidente Zulmir, aqui do Conselho Federal, nosso presidente deste mandato, né, e a nossa, ainda não empossada, né, ou já com a portaria assinada, né, Milva? A nossa nova coordenadora da Comissão Nacional da Mulher Contabilista, no dia 20. Parabéns, Milva. Milva do Paraná. E dia 20, todo o Brasil, né, vai estar representado pelas suas coordenadoras, onde estaremos elaborando o Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que vai ser em 2019, lá em Porto de Galinhas, né, todo mundo já está com essa agenda em setembro de 2019. E aí é uma honra para nós podermos, e aqui também agradecer ao meu querido vice-presidente institucional, de política institucional do Conselho Federal, e cumprimentar aqui as nossas queridas membros da Comissão da Mulher Contabilista, que também tomam posse hoje, e a todos vocês, aos nossos que estão ouvindo pela web, né, e dizer para vocês que vou contrapor um pouquinho o nosso palestrante, até porque isso é tarefa de casa, né? Ele nos elogiou bastante, nos colocou como uma categoria diferenciada, né? E, doutor Humberto, esse trabalho também teve uma luta, viu? É uma luta que começou muito tempo atrás, antes de 2003, antes mesmo de ser criada a primeira Comissão Nacional da Mulher Contabilista, na Bahia, está aqui minha amiga Constança, no estado das Alagoas, né, Maria Clara, no Rio de Janeiro, com a Vitória, e aí nós construímos a longo prazo, né, não tão longo, mas a médio prazo, vamos dizer assim, essa conquista mesmo, pela uma resolução do Conselho Federal. Nós tivemos nossas cotas também, tivemos nossas cotas aqui, né? Então é prova que funciona. Nós tivemos em 2003 fazer aqui para o sistema contábil brasileiro, não na profissão, né, só das lideranças. Esse sistema, quando a gente fala Conselho Federal e Conselhos Regionais, para compor as suas chapas, era necessário que tivesse, no mínimo, né, 20% de um dos gêneros. Não podia ter uma chapa 100% de um gênero só. E, obviamente, antes disso, era do gênero masculino. Em 2003, o presidente Alcedino, então, rememorando aqui, fazendo uma retórica, instituiu, por meio de uma resolução, a Comissão Nacional, e nós começamos a trabalhar. E trabalhamos como formigas, né, organizadas, arduamente, né? E terminamos aquele ano, aquele período do mandato da comissão, com todas as colegas envolvidas, o Brasil inteiro envolvido nesse trabalho, com 24 comissões estaduais instaladas, né, em apenas 2 anos de trabalho. E não foi, não. Se salva a memória, foi. Eu vou poupar o Estado para não envergonhá-lo. Depois eu conto no privado. Mas nós fizemos isso, e os presidentes, a maioria homens, alguns com relutância, alguns tivemos que conversar individualmente, mas houve esse processo de convencimento, um enfrentamento necessário, mas glorioso, né? E hoje a gente tem, sim, 7 mulheres, se eu não contei, mas são 7 mulheres presidentes, sim, 7, aumentando cada vez mais, muitas conselheiras, vice-presidente do Conselho Federal, já tivemos uma presidente, que é a Maria Clara, é a primeira presidente do Conselho Federal, a primeira de várias aí que terão, e várias presidentes também de regionais, né? E muitas conselheiras no Conselho Diretor. Mas isso foi construído nesse período aí de 16 anos, até um pouco mais, podemos aproximar 20 anos, de batalha, né? Então, as cotas são, sim, necessárias, está aprovado aqui dentro do nosso ambiente, né?
E aí a gente fala sempre das cotas, tanto da participação, como em 2009 foi instituído por resolução, né, que teria que ter também 30% de gênero, né, feminino, nas cotas da política partidária, né, dos partidos, quando nas suas inscrições para concorrer de candidaturas, né, das minoritárias, né, das proporcionais, não da majoritária, só das proporcionais. E isso foi muito importante. Então, o nosso debate hoje é sobre a questão do fundo partidário, dos 30%, tanto do fundo partidário quanto do fundo especial de financiamento de campanha, que são também mais 30%. Então, por meio do entendimento, né, de um estudo de vocês, do Tribunal Superior Eleitoral, houve, então, essa demanda, essa necessidade de aprimorar o recurso a ser aplicado, né, na questão feminina, né, das lideranças femininas. Porque um país igualitário, se nós somos quase 52% do eleitorado feminino, em tese, teríamos que ter 50%, 52%, não precisa ser tão exato, também de lideranças femininas, seja nas eleições majoritárias e nas proporcionais. Essa é a conta exata, né? Por um déficit ou por um período aí, enfim, de uma história que deixou muito a desejar na questão da participação da mulher, até porque nós conseguimos o direito de votar em 1932, né, é um período recente, não tem nem 100 anos, né? E tem países aí que conquistaram em século XVIII, século XIX, né? E nós viemos conquistar bem mais tarde, né? Então, são várias histórias aqui que a gente poderia mencionar dessa luta, né, da participação da mulher na política partidária. Em 1965, nós tivemos o direito de votar igualados, até porque, antes disso, só por curiosidade, as mulheres tinham que ter autorizações dos seus maridos para votar. Não era tão fácil, mesmo conquistando o direito de votar. Somente em 1965, quando aqui muitos já estavam nascidos e nascidas, nós conseguimos direitos iguais no voto. Não precisávamos mais de autorização nem dos pais e nem dos maridos para poder participar dos pleitos eleitorais, seja como candidatos ou votantes, né? Então, isso aí também é um déficit que nós precisamos corrigir ao longo da história e fazer justiça com a categoria feminina, né? E nisso eu penso que o Tribunal Superior Eleitoral está dando, né, a sua cota de contribuição, preocupado com isso, e criou, então, além dos 30% já garantidos em 2009, mais esses 30%. E essa nossa missão, né, inclusive assinaremos um termo de cooperação hoje, né, de nós, contadoras e contadores, fiscalizarmos essa aplicabilidade, né, essa aplicação de forma legítima e honesta, né, na mulher, né, na participação da mulher nos pleitos eleitorais. Eu tenho aqui, eu gostaria de pedir a licença para a nossa plateia e também pedir para a assessoria aqui das meninas, mostrar um vídeo para vocês, que não é um vídeo produzido pelo Conselho Federal, não é opinião nossa, né, mas eu já assisti e pactuo com isso, né, é um vídeo produzido pela CNN, de uma jornalista. E ela faz algumas análises já de que nós precisamos mesmo fiscalizar e estarmos atentos para não sermos, nós mulheres, ludibriadas, né, nessa aplicação desse recurso. E aí eu continuo, eu queria passar até para dar uma dinâmica aqui, e quem tiver meio querendo cochilar já acorda, porque o vídeo é bem bacana, e eu gostaria que vocês assistissem. É uma crítica já, uma análise preliminar do ponto de vista não da aplicação do recurso, mas da forma como eles constituíram as campanhas eleitorais desse ano, ou seja, as proposituras eleitorais, né, de candidatos. Por favor. Você sabia que temos muito mais candidatos nestas eleições que em 2014? O número de pessoas que se registraram saltou de aproximadamente 26 mil para mais de 28.400. Nessa conta entram todos os cargos: candidatos a presidente, a governador, candidatos a vice, candidato a senador, a primeiro e segundo suplente de senador, candidato a deputado federal e estadual. Eu mergulhei nesses números para descobrir o tamanho da participação da mulher nas eleições. E sabe o que realmente
realmente disparou o número de candidaturas femininas na suplência do Senado. Meu nome é Fernanda Odila, eu sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres. E nesse vídeo eu vou explicar por que isso aconteceu. Vou dar uma pista. Nessa equação tem uma nova lei, tem um jeitinho, pode até ter uma fruta. Na prática, os suplentes não participam do mandato, nem têm salário. A única função é ficar na fila, uma espécie de vice. O primeiro suplente substitui o senador quando ele se afasta do cargo. Tipo, sei lá, vira ministro, sai para concorrer ao governo do estado, fica doente, é preso. Pode acontecer, né? Eu analisei milhares de dados dos candidatos que se registraram na Justiça Eleitoral nessas e nas últimas eleições. As planilhas mostram que o número de candidaturas de mulheres à segunda suplência aumentou 163% e o de primeira suplente cresceu 93%. O número de homens para esses cargos também cresceu, mas uma proporção bem menor. A quantidade de mulheres que quer ser vice-governadora também aumentou, 55%. Ou seja, houve um aumento da participação feminina, mas no segundo plano, como substituta. Mas por que isso está acontecendo? Primeiro, tem a ver com dinheiro. Colocar mulher na chapa, mesmo que na condição de substituta, aumenta a chance do político pleitear recursos do fundo eleitoral dentro do seu próprio partido. É que uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que 30% do fundo precisa ser usado para financiar candidaturas de mulheres. Nas eleições deste ano, empresas estão proibidas de doar para candidatos e para partidos. E o dinheiro desse fundo, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, é a principal fonte de renda da maioria dos candidatos. Ou seja, o dinheiro vai para aquela chapa que tem uma mulher, mesmo que sirva para promover a candidatura de um titular homem. É uma forma de o dinheiro continuar entrando pela porta dos fundos, aberta pela presença de uma mulher. Críticos defendem que as regras sejam mais rígidas e exijam que uma mulher fique na cabeça de chapa, na linha de frente, para justificar realmente o financiamento. A segunda explicação é bem mais positiva. Tem a ver com uma demanda de parte do eleitorado que espera uma maior abertura para as mulheres na política. E também com uma tentativa dos partidos de atraírem esses eleitores. Seria por isso, por exemplo, que os principais candidatos a presidente teriam escolhido mulheres para serem suas vices. As mulheres já são maioria entre os eleitores. Elas também são uma maioria dos indecisos. Por isso, são consideradas peças-chave nessas eleições. Desde 2009, passou a ser obrigatório que as candidaturas para deputado federal, deputado estadual e vereador sejam de mulheres. Mas essa regra também já foi driblada sem pudor pelos partidos. Houve casos conhecidos de mulheres candidatas que sequer faziam campanha. Muitas nem sabiam que eram candidatas. Para dar um outro exemplo, a gente pode voltar nas eleições de 2016 para prefeito e vereador. 16 mil candidatos não tiveram nenhum voto. Quase 90% desses eram mulheres. Ou seja, 14 mil candidatas mulheres foram lançadas e sequer votaram nelas mesmas. Incrível, né? Gostou do tema? O link da reportagem está aqui embaixo, é só clicar. Se não assinou o canal ainda, se inscreve. A gente está transformando nossas matérias cada vez mais em vídeo, para você. Bom, bacana a análise que ela faz, embora ela não faz análise ainda de recurso aplicado, não tem como fazer, mas ela já faz análise das artimanhas, né, dos partidos quando a constituição dos seus pleitos, né, nas candidaturas. Então, isso é muito sério. A gente precisa, tenho certeza que o TSE está atento a isso, nós, sociedade, temos que ficar atentos também, e nós entramos, nós contadores, na parte da aplicabilidade. Eu tenho já informação de uma colega do tribunal em relação ao fundo partidário dos 30%, que só podemos fazer essa análise a partir da data de encerramento da prestação de conta, doutor Humberto, dos partidos, né, que vai ser abril de 2019. Então, nossa tarefa é um pouquinho mais tardia. E tem também agora dos 30% do fundo especial, que vai estar composto nas prestações de contas, que encerra em 7 de novembro, o prazo, né? Então, a gente começa a trabalhar, só que essa análise, que nós vamos fazer bastante depurada, ela vai ser finalizada mais para frente, né? Uma pesquisa que nós fizemos também, estudando para poder participar dessa tarde aqui, é que tem uma outra possibilidade que o Tribunal Superior pode pensar, né? Além dos 30% nos pleitos, agora 30% do recurso, né? De talvez até punir esse tipo de partido que faz
essa contra, né, uma forma dessa artimanha mesmo, né, bastante que macula até o pleito, né, ou seja, ele deixa de ser um pleito honesto, ou deixa de ser um pleito de igualdade ou de igualdade de condições, e ele faz esse tipo de artimanha, mas por exemplo, doutor Humberto, a cota de representação, tá? Ou seja, reservar cadeiras parlamentares exclusivas para mulheres. Ou seja, sairemos só dos 30% do pleito, sairemos dos 30% do recurso, mas entraremos nos 30% no mínimo também das cadeiras a serem ocupadas. E eu acho que aí dá uma fechada no circo. Tem mais coisa aí. Essa seria uma sugestão que não é minha, né? São de mulheres que estudam, que colocam à disposição. Nós estamos também, nossa Comissão da Mulher hoje, ela ganha um novo formato, né? Estudamos isso hoje à tarde, e nós vamos sim fazer com que as mulheres contadoras, né? Profissionais da contabilidade também ingressem, né? Não só nesse pleito da fiscalização do recurso, mas como candidatos também, né? Esse empoderamento e esse despertamento que a gente quer fazer bastante frente agora com esse novo modelo da nossa Comissão Nacional da Mulher Contabilista. Então, encerrando aqui a minha fala, né, para a gente poder socializar, agradeço e quero parabenizar. Muito obrigada pelas palavras elogiosas da nossa categoria. Realmente estamos de parabéns. Eu vi aqui uma informação da OAB, que é uma entidade tida como vanguarda, né, de muitas lutas, mas a OAB não tem essas cotas que nós temos, só ficou para 2020. E nós temos isso desde 2003. Então, estamos sim, categoria contábil brasileira, de parabéns, como o doutor Humberto falou. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Silvia. E passando a palavra aqui para a nossa conselheira Nilva, dá só uma informação interessante. É que depois que as cotas foram compreendidas, a resolução foi revogada e hoje não existe mais. Então não precisa mais. Tá certo? Então, o que antes era um despertar, hoje é realmente uma consciência. Com a palavra aqui, nossa conselheira Nilva. Boa tarde a todos. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada, presidente, pela confiança depositada no nosso time para coordenar a Comissão Nacional da Mulher. Como vocês perceberam, a Silvia falou praticamente tudo que poderia ser dito aqui, mas eu gostaria de reforçar uma situação que eu acho que é fundamental, que é o 30% das cadeiras, porque muitas das artimanhas que são utilizadas hoje pelos partidos, elas serão inócuas, porque é quem foi eleito, não tem mais isso de destinar recurso, prestar contas em nome de um homem, isso vai acabar. Quer dizer, das cadeiras das eleitas, ocupando as cadeiras, esse seria talvez a grande evolução do crescimento da mulher nas câmaras e no nosso Congresso. E gostaria também, apesar de que os colegas já conhecem a nossa Comissão Nacional, mas gostaria de lhe falar um pouco da comissão. Nós temos uma comissão que já está há 16, pouco mais, instalada e funcionando aqui dentro do Conselho Federal, Comissão Nacional da Mulher. Essa comissão, ela tem comissões estaduais, composta por uma liderança estadual. Então, todas as ações do Conselho Federal, elas são replicadas nos conselhos estaduais. Neste momento, a comissão está recebendo uma nova roupagem, com novo enfoque, modernizando as nossas linhas de trabalho e trabalhando um pouco mais no empreendedorismo da profissional da contabilidade, trazendo, despertando na profissional capacitação, motivação, porque a nossa profissão é uma profissão que tem passado por grandes inovações. E a empresária da área contábil que não se preocupar com essa inovação, ela poderá não ter um negócio sustentável.
Então, nós queremos ter uma linha de trabalho nesse sentido. E uma outra linha muito importante é formar lideranças da área contábil, políticas, não só institucional, como também partidária. Aí nós acreditamos que poderá aumentar a participação da mulher e principalmente da mulher contabilista. Esse seria um dos foco do nosso trabalho agora para a comissão nos próximos anos. Nós vamos ter, no ano que vem, Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que reúne um grande número de profissionais. Já é o segundo congresso, é o segundo evento da área contábil. Temos o Congresso Brasileiro e o segundo já é o da mulher. E lá nós também pretendemos focar um pouco desse assunto, desse tema da participação da mulher na política, procurando despertar na mulher, porque hoje nós temos muitas mulheres profissionais da área contábil já preparadas. Tem um exemplo aqui na minha frente, mas muitas vezes não tem a coragem de se lançar porque acha o meio não conveniente. Então, isso nós queremos trabalhar nas nossas profissionais. A gente ouve muito de pessoas que têm todo o perfil, tem muitos contatos, tem recurso, tem condições, tem formação e falta um pouco da coragem. Isso a gente pretende trabalhar com as mulheres. E eu gostaria de... Posso apresentar a minha comissão? Então, nós temos aqui a Silvia, que representa o Centro-Oeste. Temos a Celina, eu pediria que ficasse... A Celina Coutinho representa Sudeste, a Ângela Dantas, que representa o Nordeste, e a Giane, que representa o Norte. E eu represento o Sul, que inclusive eu sei que meu estado foi muito mal na Assembleia Legislativa, elegeu pouquíssimas mulheres. Talvez tenha sido um dos piores desempenhos no país, o Paraná. A ideia é essa, trabalhar para reverter essa situação, não só no Estado, mas como no Brasil. Obrigada. Provocado não posso deixar barato. Eu vou contar alguns detalhes e algumas coisas que escaparam nas belíssimas ponderações que me fizeram. Primeira coisa, quando eu dizia que a gente pode revolucionar o modelo, é que, ordinariamente, no trabalho comum de um contador, ele examina uma conta de um candidato, uma conta de um partido, uma conta de todos os partidos, todos os candidatos daquele partido. Mas esse modo que a gente vai inventar aqui permitirá juízos nacionais, juízos comparativos. Por que engraçado, o Mato Grosso do Sul teve um péssimo desempenho, mas qual foi a relação disso com o modo como o dinheiro foi repartido? Vocês conseguem fazer. Se aquela jornalista consegue de longe tirar aquelas deduções, imagina o que eu consigo com um exército de mulheres contadoras trabalhando de modo articulado com inteligência de auditoria. A gente consegue diagnósticos e a identificação de onde foi, qual é o modelo mais eficiente de aplicação de recursos. Contabilidade não é apenas conferência de gasto, não, é inteligência. Escuta, olha, a maneira como os 30% melhor rende é assim ou é assado, certo? E vocês também podem propor, e é isso que a bancada de 77 mulheres precisa no Congresso, é de noção crítica e informação que as qualifique para sustentar, primeiro, a manutenção da cota e, segundo, o aperfeiçoamento do financiamento, tá? E soluções novas. Eu acho que faltou um degrau que vocês não... que escapou a vocês. E eu vou contar um caso, vou dar nome e sobrenome, tudo bem, está na internet, que seja ao vivo.
em alguns partidos, quem recebeu o dinheiro para repartir para os candidatos foi um homem. Em outro partido, quem recebeu os 30% para dividir entre as candidatas foi uma mulher. Só nisso, no sujeito que repartiu o dinheiro, já houve um impacto completamente diferente de desempenho. Ou seja, se você não assegurar dentro da máquina partidária espaços para mulheres, não adianta você botar o dinheiro delas na mão deles, porque parece que ele está dando pensão alimentícia. Sabe assim? Dinheiro de antigamente, tá? O marido que dá um dinheirinho para ela segurar a casa. Tá? Então, assim, vou dar um caso assim, aí onde vocês vão ver, vou dar os nomes todos, e foi um barraco lindo. Tá? No PSDB, o Alckmin entregou os 30% na mão da deputada Ieda Crucius. Tá? E ela botou, professora de economia, botou os critérios lá de repartição do dinheiro e foi financiando nos critérios racionais, diferente de compadrio masculino, né? Ai, meu chapa, meu amigo, aquele cara que votou comigo. Ela botou uns critérios bem objetivos de professora e distribuiu o dinheiro. Nisso deu um barraco, porque em São Paulo, o candidato a senador homem do partido tinha menos dinheiro que a candidata a senadora mulher, certo? E quem se elegeu? A senadora mulher. A senadora por São Paulo, eleita pelo PSDB, ganhou do PSDB mais dinheiro que o candidato a senador, porque tinha uma regra que dividia dinheiro para o Senado, ela pegou a parte dela e a Ieda botou mais nela. Pense, antes da eleição, quando começou isso, foi um estresse que vocês não imaginam. Como que essa mulher ganha mais dinheiro que eu? Tá entendendo? Eu não aceito isso. Tá, sabe? Minha mulher não pode ganhar mais que eu. A minha concorrente não pode ter mais dinheiro que eu. Opa, que isso? Tá? E pior, agora desembestou porque ela ganhou. Então, assim, o DR deve estar profundo lá dentro. A discussão do relacionamento está enorme no PSDB. Valia a pena conversar com a deputada como é que isso ficou. Mas não para por aí. A pressão não foi só intrapartidária, mas de fora do partido. Os outros partidos foram tomar satisfação do PSDB de como é que você faz um negócio desses. Isso é subversivo, perigoso. Alckmin corta as asas dessa senhora, entendeu? E aí ele disse, eu, candidato à presidência, com essa deputada braba, estou fora, esse problema não é comigo, vazou. Mas quando os outros partidos perceberam que em um certo partido tinha uma mulher concorrendo com um homem e com mais dinheiro, não deu certo. Ou seja, o estresse foi profundo. Foi profundo. Tá? Isso é um caso que eu vi acontecer, mas que interessa vocês perceberem o que tem nele de diferente. Deram a repartição do dinheiro para uma mulher. Tivemos partidos, que eu não vou dar os nomes, que não, já fulanizei demais essa, mas teve partido que era assim, o candidato a deputado federal vai escolher que mulher vai receber os 30%. Hã? Eu escolho, não, então eu vou escolher aquela ali que depois vai me doar o dinheiro de volta, vou escolher aquela ali que vai fazer qualquer tipo de compadrio. E outra coisa que vocês dão muito valor e que nem todo mundo percebe, quem recebeu o dinheiro primeiro? Eu posso dizer o seguinte, eu dei os 30% para as mulheres na última semana, quando o espaço político já estava ocupado. Então, assim, tem muito mais artimanha, tá, nesse jogo que só um trabalho de auditoria séria e sem aquelas formalidades que não resolvem, que não produzem resultado que a justiça pede, que vocês vão bolar aqui para a gente poder fazer uma análise de para onde vai. E última sugestão também é, se a gente não consegue 30% na casa de assentos, a gente pode dividir aquilo que não tem dono. O que eu chamo de dividir o que não tem dono? Dos deputados federais do Congresso Nacional, só uma pequena parcela deles se elege com o voto próprio.
a maior parte do Congresso Nacional se elege com o voto da legenda. É fácil falar com vocês, coeficiente eleitoral, isso não é tabu, é tão bom falar com gente inteligente. É ótimo isso. Então, assim, tem os que conseguem sozinho o coeficiente, e os outros não conseguem, precisam do partido. Ora, por que na hora de distribuir dentro do partido as cadeiras, não diz, olha, nós elegemos 5 que sozinhos têm o coeficiente, e temos mais 5 que vão pelo partido. Então, desses 5, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Eu não estou tirando nada de ninguém. Na hora de dividir o esforço comum, estamos dividindo o esforço comum, não por ordem de sucesso no esforço, mas por ordem de gênero. É uma maneira de você dar sem tirar de ninguém. Ou, e aí a última ideia, mas eu estou dando ideias de amador. Vocês são peritos, vocês são inteligência com números e realidade. Uma outra possibilidade é sanção premial. Eu digo assim, um deputado significa X% do fundo partidário. Uma deputada, 10% do fundo partidário. Partido que elege mais mulheres recebe mais dinheiro. E aí, investir em mulher dá mais retorno. Ou seja, eu estou dando soluções minhas, que eu sou um pobre coitado bacharel em direito. Mas vocês não, vocês lidam com números e realidade, análise da realidade a partir de números e criatividade com uma experiência pessoal, institucional, corporativa bem sucedida. Por isso que eu acredito que vocês têm muito a aportar a isso e mudar a nossa história. Queria também aproveitar, acho que um outro ponto que também poderia ser pensado, eu estava aqui pensando e refletindo sobre essas colocações. Uma das travas que nós temos hoje que também dificulta a participação das mulheres é a própria estrutura partidária. Os partidos já se organizam de uma maneira que dificultam o acesso das mulheres. Então, por exemplo, na constituição dos diretórios municipais, dos diretórios estaduais e dos diretórios nacionais, não existe fixação no estatuto dos partidos de cotas, né? Então, dentro daquela linha que o senhor colocou, o Estado não deve intervir muito nos partidos, né? Essa intervenção deve ser mínima. Mas se ele coloca recurso público lá dentro do partido, ele tem sim que intervir. Ou então se afasta completamente dos partidos e tira o recurso público dele. E faz com que ele capte o recurso em cima dos seus filiados e seus admiradores partidários. Então me parece que a gente poderia começar a atacar o mal lá na raiz. Quer recurso público para sustentar o seu partido, quer recurso público para sustentar a campanha eleitoral, a regra do jogo é essa. Na composição do diretório municipal, na composição do diretório estadual e nacional, 30% no mínimo de mulheres tem. Nem isso resolveria o problema, porque as artimanhas sempre continuam. O que a gente olha hoje? Os caciques partidários vão lá e colocam a tia, a cunhada, a irmã, a filha e tal, né, para compor essas cotas femininas, porque sabe que sobre elas tem uma ascendência familiar que vai dominar de qualquer maneira. Nós já tivemos casos de eleições, onde o candidato a governador, por estar no segundo mandato, não podia mais concorrer e vai lá e coloca a sua esposa como candidato e elege. Né? Por quê? Para manter dentro da família. Então, o problema ainda é muito cultural nosso também do Brasil, né? E isso a gente vai ter que caminhar ao longo do tempo para amadurecer. Mas tem mais regras aí que a gente poderia impor, sim, eu acho, para melhorar esse sistema. Doutor Humberto, minhas queridas conselheiras Silvia e Nilva, acho que o objetivo nosso em despertar a discussão foi alcançado. E eu quero dizer assim, já que o senhor iniciou fazendo uma deferência e uma referência à nossa classe, à nossa categoria, eu tenho que dizer que se de uma parte nós temos a legislação que impõe as cotas, né, de outro lado nos falta inspiradoras, líderes, mulheres inspiradoras, que efetivamente sejam despertadas na inspiração da representação política. Eu digo isso porque, e aí tenho que referenciar a nossa classe, para dizer que se de um lado nós tivemos a cota, de outro lado nós tivemos algumas líderes inspiradoras, né? Destacando aqui em nome de todas a nossa presidente da Abracicom, a Maria Clara Cavalcante Bulgarim, que foi uma líder que chegou a presidir
o nosso Conselho Federal e inspirou muitas e muitas mulheres no Brasil. Então, que essa semente plantada possa também, do fruto desse trabalho em conjunto, que já seremos firmados aqui, possamos despertar esse exemplo de formação de líderes, que é uma das missões da Comissão Nacional, e que a gente possa incentivar, não só incentivar, mas cobrar dos nossos representantes que possam também nos incentivar, né? motivar, contagiar, porque eu acho que isso também é uma pitadazinha do alcance, tá? Então, assim, a gente agradece a todos. Eu vou passar aqui ao cerimonial, que nós vamos agora ter a assinatura do termo de cooperação técnica, que vai nos balizar um trabalho futuro, tá? Então, da parte do Quintas do Saber, o nosso muito obrigado a todos os que estiveram aqui presentes e a todos que nos escutaram pela web, que a gente já tem a informação aqui de que bateu um dos recordes aí de curtidas e de... né? Ou na gíria tá bombando, né? Então, muito obrigado a todos e a palavra está com o cerimonial. Neste momento, passaremos à celebração do termo de cooperação técnica entre o CFC e a Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal. O termo tem por objeto estabelecer a cooperação técnica institucional entre o CFC e o MPF, visando ampliar as ações de articulação e promover a cooperação técnica entre os partícipes, com vistas ao aprimoramento das respectivas atribuições institucionais, por meio de ações integradas, de apoio mútuo e de intercâmbio de experiências e informações. Encerrando este evento, agradecemos aos palestrantes pela brilhante exposição do tema e, para registrar este ímpar momento para a classe contábil brasileira, convido o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, contador Zumi Ivânio Breda, para realizar a entrega dos certificados aos palestrantes.